Olá, tudo bem? Mais uma vez um vídeo para refletirmos. Reflexão é muito importante. Até num domingo. Hoje é domingo, 6 de março. O título deste vídeo será: Os opostos realmente se atraem? É uma pergunta boa. Eu me lembro, mais ou menos, né, já faz tempo, que quando eu fazia colegial, que hoje é ensino médio, na aula de química, né, que a gente aprendia, estava aprendendo, deixa eu ver se eu lembro, prótons, nêutrons, elétrons, que até hoje eu não manjo nada disso, não é minha área, né? E eu escutava, né, que os opostos se atraem, aí muita gente, eu já li muito isso, já vi em vídeo, muita gente fala isso. Bom, tem um isso e a gente eu escutava na física também, né? Química e física são duas ciências que se completam, né? Eu vejo assim, todas as áreas se completam. Então tem e atualmente, já há alguns anos, tem um físico que eu costumo ver vídeos dele. Ele é um orador espírita, né? Mas ele é muito bom, porque ele é professor de física e ele faz comentários sobre física. Ele fez um comentário que eu não vou saber reproduzir porque eu não sou físico, né? Mas ele questionou essa questão dos opostos se atraírem. Ele fez outros comentários, né? Bom, eu estou citando isso para saber de onde se originou a reflexão, mas a minha reflexão é para a vida, né? Como os livros que eu escrevo, os e-books que eu escrevo, as reflexões que eu faço nos vídeos são para a vida. E eu questiono já faz tempo isto. E eu gostaria que você que vai assistir o vídeo questionasse também. Não sei se já questionou, né? Os opostos realmente se atraem? Como eu disse no começo do vídeo, eu não tenho conhecimento científico, né? Mas na vida, para a vida, eu diria que os opostos devem saber conviver, eu diria, né? Eu julgo considero que as palavras são empregadas de maneira errada em muitas situações. Eu sou professor de português, fiz letras, não sou nenhum gênio da linguística, nem da literatura, né? Mas eu reflito no básico. Sempre refleti e reflito. As pessoas, elas empregam as palavras de qualquer jeito, né? No dia a dia, na ciência também, não vim aqui para detalhar isso, mas já percebi. Eu até entendo que em certos casos devem ser criadas palavras novas, porque não existe uma palavra para tal coisa. Mas muitas vezes já existe a palavra e a ciência, ou seja qual for, né? Seja de qual especialidade for, mesmo existindo já a palavra, cria uma palavra nova. Então, eu não sei, eu considero uma reflexão importante isso que eu estou falando. Por que eu toquei nesse assunto de criar palavras que já existem, empregar palavras diferentes? Porque eu não entendo, não sei se você vai concordar comigo, você que assiste o vídeo, você vai refletir, espero que reflita. Eu não considero que os opostos se atraem. Eu considero que os opostos devem conviver juntos. Claro, isso é necessário, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Então, os opostos devem aprender a conviver para que não haja conflitos, para que não haja guerras, né? Por aí vai.
Mas as pessoas, para conviver juntas, elas devem. É claro, elas não são iguais, ninguém é igual a ninguém. Mas elas não podem ser muito diferentes. Como sempre, eu vou começar com com exemplos meus e talvez citar outros, né? Dependendo, para o vídeo não ficar muito longo. Mas vamos refletir. Me acompanhe nas reflexões. Eu, por exemplo, não gosto de. Eu não fumo, não gosto de cigarro. Me faz mal. Né? Entope meu nariz, coça meu nariz. Então eu vou ter relacionamento com uma pessoa que fuma? Não vou. Eu vou ter relacionamento com uma pessoa que não fuma. Né? Por exemplo, outro exemplo. Eu não sou de beber. Não digo que eu nunca bebi, eu bebo uma cerveja, caipirinha, mas é muito raro, muito raro. Há pessoas que enchem a cara. Algumas só finais de semana, mas já enche a cara, né? E outros todo dia. Né? Eu, como eu disse, eu já bebi cerveja, eu gosto de caipirinha, mas eu bebo muito pouco. Né? Eu costumo dizer que o que eu bebo em um ano, tem pessoas que bebem em um final de semana. Né? Quer dizer, é gosto, tudo bem, é gosto. Cuidar da saúde, né? Eu procuro cuidar da minha saúde. Quem exagera na bebida, no cigarro, não cuida da saúde. Não digo que eu não tenha relacionamento com pessoas assim, mas pessoas assim não são tão próximas a mim, porque são diferentes, são opostas a mim. Né? Vou dar outro exemplo. Eu, desde que o Bolsonaro foi candidato, eu o considero o pior candidato, né? Não votaria jamais nele, jamais. Se ele fosse o único candidato, eu faria uma coisa que eu não costumo fazer, que é anular, né? Eu anularia o voto, mas não votaria. Então, para mim é impossível, a palavra é essa, impossível eu ser amigo de uma pessoa que defende esse cara, né? Que para mim nem presidente ele nunca foi, né? Porque ele defende princípios militaristas. Não vou ficar falando porque o vídeo não foi feito para ser negativista, né? Mas a única coisa que ele não fez foi governar para o povo, coisa que um presidente deveria fazer. Então, uma pessoa que é bolsonarista, ela é oposta a mim, né? Até porque eu já falei para vários bolsonaristas me falarem as vantagens de ter um governo bolsonarista, as vantagens para o povo, e nenhum deles soube me falar, porque não existe. Né? Outro exemplo. Eu sou uma pessoa que eu aprendi durante a minha vida. É claro, eu tive uma educação que eu agradeço, né, pelo meu pai. Eu tive uma educação por meio do meu pai, minha mãe, meus avós, né, de sempre falar a verdade, ser honesto, ser sincero, né, não prejudicar os outros. Como eu já disse em outros vídeos e vou repetir, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu não estou querendo passar essa ideia. Eu estou querendo passar a ideia do que existe um mínimo que nós devemos praticar, viver. Então eu não sou mentiroso. E eu detesto pessoa mentirosa. Uma pessoa que é mentirosa, ela não vai ter a minha confiança, não vai ter a minha amizade, né? Tudo bem, eu vou conversar com essa pessoa, né? Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu vou ajudar, né?
Mas uma pessoa que não é sincera, e tem pessoa que vê que eu não menti, eu só omiti. É a mesma coisa. Faltou com a verdade e mentiu, né? Então são opostos, né? Por que eu estou refletindo sobre isso? Porque todo mundo, todos, eu tenho certeza, todo mundo quer ser feliz, né? Para ser feliz, nós temos que ter uma vida adequada à felicidade. Mentira combina com felicidade? Não. Exploração combina com felicidade? Não. Autoritarismo combina com felicidade? Não. E eu poderia falar, fazer um vídeo de, sei lá, um vídeo de uma semana ou mais, né? Mas eu acredito que este vídeo já seja suficiente para refletir. Se nós queremos alcançar a felicidade, eu vou tocar nesse ponto que é importante, porque todo mundo quer ser feliz, né? Nós devemos agir de uma maneira adequada à felicidade, né? Por exemplo, um exemplo bom, porque muita gente não sabe a diferença entre felicidade e alegria momentânea. Ficar fazendo churrasco toda semana, isso não é felicidade. É uma alegria momentânea. Não estou dizendo que não possa se fazer. Pode. Mas isso não pode ser uma regra, não deve ser uma regra de vida. Né? Só isso. Fazer churrasco, ficar bêbado, comer pra caramba. Né? Uma pessoa assim, ela nunca vai ser feliz. Por quê? Até porque ela está acompanhada de pessoas que são afins a ela, né? Como eu gravei um vídeo falando de ET, né? Que eu gostaria que vocês assistissem. E eu acho que eu sou ET por quê? Porque certas coisas para mim são básicas. Por exemplo, se você quer ter saúde, você tem que ter uma vida regrada, né? Não exagerada. Não estou pregando isso, exagero. Né? Nem de um lado e nem do outro. Né? Claro, quer comer. Até eu como uma gordurinha, como eu falei, às vezes eu bebo, mas não, sabe, não é exagerado. Tem gente que bebe caixas e caixas durante o final de semana. Tem gente que bebe todo dia. Né? Então, volto a repetir. Na minha opinião, no meu raciocínio, os opostos não se atraem. Os opostos devem conviver. Aí eu concordo. Por isso que eu disse no começo que eu vejo também que as palavras são empregadas de forma errada. E eu já penso nisso há muito tempo. Né? Em muitas situações, as palavras são empregadas de forma errada. Então, reflita. Né? Eu percebo que o ser humano ele quer alcançar alguma coisa que ele nunca alcançou, mas ele sempre age da mesma forma. Né? Por exemplo, há pessoas que... Vou dar um outro exemplo aqui. Há pessoas que vivem reclamando de decepções que tiveram com determinadas pessoas. Né? Existem, isso eu acho que é uma coisa mais ou menos comum. Né? Porém, essas pessoas sempre escolhem as pessoas da mesma maneira. Né? Gosta de churrasco como eu, então vamos lá. Gosta de dançar como eu, então vamos lá. E por aí vai. Fuma como eu, sei lá. Né? Não, se você quer uma pessoa de confiança, você tem que observar se a pessoa é de confiança. E é possível fazer isso.
Eu faço. É claro, as pessoas ao seu lado vão diminuir muito, mas eu não me importo, né? Pelo menos eu sei quem está do meu lado, eu sei se a pessoa que está do meu lado é minha amiga, meu amigo, se eu posso confiar ou não. Então esta questão do os opostos se atraem ou se repelem ou devemos conviver com os opostos, é uma reflexão interessante. Refletir já é interessante. Eu percebo claramente que as pessoas não gostam de refletir, infelizmente, né? Mas o tempo, a história, eles estão aí, né? O tempo vai passando, vai passando, vai passando. Acredito que eu não seja o único que estou vivendo um período que eu nunca imaginei viver, né? Por exemplo, tanto o período da pandemia quanto o período desse governo incompetente que vivemos no Brasil em 2021 e 22, né? Nós estamos em 2022. Ainda bem que já está acabando esse governo trágico, né? Mas, infelizmente, essa é uma tragédia. Provavelmente outras virão, porque as pessoas são trágicas. Se a realidade é caótica, é porque as pessoas são caóticas, né? Por mais que as pessoas saibam que é muito diferente delas, é muito oposto a elas, né? Elas se sujeitam a ficar sozinhas, né? É aquela história. Todas as pessoas são carentes. Eu também sou, né? Só que há pessoas que sabem conviver com isso, né? E outras não sabem. Então há pessoas que se deixam afundar na bebida, né? Outras se deixam, ficam viajando, 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 só viaja, 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 viaja. Outras fazem churrasco, churrasco. Mas nada disso adianta se a pessoa não souber viver. Voltamos àquela história. Temos que saber conviver. Muito oposto não atrai, né? Nós temos que ter opiniões, visões de vida, ter uma filosofia de vida, um objetivo de vida. Eu tenho. Eu aprendi isso, graças a Deus. Eu não excluo ninguém da minha vida. Eu gostaria que as pessoas estivessem na minha vida. Porém, se a pessoa quiser me atrapalhar, se a pessoa não comungar dos meus objetivos, se a pessoa não for minha amiga, se ela não for de confiança, eu não faço questão que ela esteja perto de mim. Muito pelo contrário, eu quero que ela esteja distante. Então vamos refletir. Os opostos realmente se atraem? E eu acho que não. Eu acho que eles devem conviver, mas eles não se atraem. Até o próximo vídeo. E agradeço por você assistir a este vídeo.